A paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo. Você está aqui no canal Cristão em Questão e aqui é o presbítero Justino Barbosa. O tema de hoje é o tema que está destacado na nossa thumbnail, que é: existem dois batismos no Espírito Santo. Seja bem-vindo, você está no canal Cristão em Questão. O texto que nós iremos usar e tentar esclarecer é a referência bíblica que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 20, versículos de número 21 ao 23. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados vos serão perdoados, e aqueles a quem retiverdes os pecados serão retidos. Bom, aqui nós temos uma referência bíblica de Jesus Cristo assoprando sobre os seus discípulos, seus apóstolos, o Espírito Santo. Só que nós também temos outro relato no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do Espírito Santo descendo sobre a igreja, sobre quase 120 pessoas que estavam reunidas, agrupadas dentro de um cenáculo. Parece que há uma contradição entre esses dois relatos, porém, não há uma contradição. Nós apenas estamos vendo o mesmo Espírito Santo operando duas obras distintas. O relato de João 20 não é um resumo do que aconteceu em Atos dos Apóstolos no capítulo 2. O relato de João também não é um simbolismo profético sobre o que iria acontecer em Atos 2, também não era. Jesus não estava soprando o Espírito Santo de forma profética, fazendo uma alusão ao derramar do Espírito Santo que iria acontecer dentro do cenáculo em Atos 2. O que nós vemos aqui são duas obras distintas que o mesmo Espírito Santo está a operar. Em Atos 2 temos o derramar do Espírito Santo, onde relata que os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Em Atos 2 temos a plenitude do Espírito Santo, a completude, a totalidade do Espírito Santo sobre a igreja. E uma segunda experiência, que é o batismo no, em ou com o Espírito Santo, que é uma obra bem distinta da de João no capítulo 20. Jesus, ele acabara de ressuscitar. Seus discípulos estavam em um lugar fechado, seus 11 discípulos e mais algumas pessoas. E a Bíblia diz que Jesus, ele, após ter ressuscitado, se apresenta dentre os seus discípulos, seus apóstolos, no meio deles. Jesus Cristo já se apresenta como Cristo ressurreto, o Cristo que ressuscitou. Os discípulos estavam em um lugar fechado, com medo dos judeus, com medo talvez de morrerem, assim como Jesus Cristo foi morto, e eles, por serem discípulos de Jesus, temiam isso. Mas Jesus, ele se apresenta e dá provas da sua ressurreição, de que ele havia ressuscitado e de que não era um fantasma. E Jesus também, ele está ratificando, validando, comprovando o ministério apostólico da igreja. Vale a pena ressaltar aqui que aqueles 11 discípulos representavam a própria igreja. Temos aqui o início da própria igreja. O início da igreja foi com aqueles 11 discípulos e mais algumas pessoas que estavam ali, mas ali estava formado a base da igreja. Os apóstolos, aqueles que iriam difundir a mensagem da salvação e lançar a pedra principal, fundamental do alicerce. E no versículo 21, Jesus vai dizer da seguinte maneira: Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Então Jesus estava ratificando o ministério apostólico dos apóstolos, dos seus discípulos. Assim como o Pai me enviou, a palavra ali enviou é apóstolo. É uma pessoa que é enviado em nome de alguém, um mensageiro, um emissário. Portanto, assim como Jesus, ele foi um apóstolo porque ele estava representando o próprio Deus, agora Jesus comissiona a sua igreja como representante de Cristo na terra, um apostolado. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Então Jesus estava validando, comprovando, ratificando, selando o apostolado dos seus discípulos. E em seguida, Jesus lhes concede o Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles. Aqui não está fazendo referência ao batismo no Espírito Santo. Os discípulos aqui, eles não foram batizados ainda. Jesus apenas estava concedendo o Espírito Santo, lhes dando o Espírito Santo que ele havia prometido. Jesus, ele no Evangelho de João, nos capítulos que precedem o capítulo 20, ele havia feito promessa de que o Espírito Santo habitaria
com eles, dentro deles. E agora Jesus aqui está cumprindo essa promessa. Jesus está dando o Espírito Santo, assoprando o Espírito Santo sobre eles, porque eles representam a base da igreja. Eles haviam crido no Senhor Jesus Cristo, havia permanecido com o Senhor Jesus Cristo em todas as suas tribulações. No capítulo 7 do Evangelho de João, versículos 37, 38 e 39, Jesus vai dizer assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê, a condição é quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre ou do seu interior. Agora no versículo 39, Jesus vai esclarecer o que ele diz no versículo 38. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Portanto, o Espírito Santo ele é dado a partir do momento em que a pessoa passa a crer no Senhor Jesus, ele imediatamente, instantaneamente já recebe o Espírito Santo. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Até então, ninguém tinha um Espírito Santo na sua plenitude, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, ele promete esse Espírito Santo aos seus discípulos e todos aqueles que crerem nele. Mas esse Espírito Santo só passaria a habitar nessas pessoas a partir do momento em que Cristo fosse glorificado, a partir do momento em que Cristo consumasse a sua obra na cruz do Calvário. Ele passaria a ter autoridade para distribuir o Espírito Santo, porque Jesus ainda não tinha concluído a sua obra. Jesus ainda não tinha tratado dos nossos pecados. Jesus só passou a ter essa autoridade para nos outorgar o Espírito Santo a partir do momento em que ele tratou dos nossos pecados na cruz. Então, após a cruz, Jesus teria essa autoridade. E aqui no capítulo 20, Jesus está cumprindo essa promessa que ele já fez nos capítulos anteriores. Jesus está concedendo o Espírito Santo. Para a gente comprovar o que João está dizendo, o apóstolo Paulo escreve na sua epístola aos Efésios, no capítulo 1, versículo 13, o apóstolo Paulo escreve da seguinte forma: Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Portanto, o Espírito Santo ele passa a fazer parte da vida do crente a partir do momento que ele ouve o Evangelho, crê na mensagem do Evangelho e aceita. O Espírito Santo passa a habitar nela, a partir do crer, a partir da fé. Essa é a condição, essa é a primeira experiência com o Espírito Santo que nós denominamos de regeneração. O Espírito Santo ele é dado em João, no capítulo 20, para regeneração. A palavra regeneração significa gerar novamente, porque sem esse novo nascimento é impossível nós participarmos e entrarmos no reino de Deus. Só é possível participar das bênçãos espirituais do reino de Deus, presentes e futuras, a partir do novo nascimento, da regeneração, do nascer de novo. Lembra do que Jesus disse a Nicodemos? Se o homem ele não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. E se ele não nascer da água do Espírito, ele não pode entrar no reino dos céus. Então essa é uma condição para entrarmos no reino de Deus, o novo nascimento. E João ele usa o verbo soprou. Esse verbo soprou é muito importante para entendermos o que João relatou e o que Jesus estava fazendo nesse momento. A palavra soprou no grego é enfusão. E a preposição primária em, ela indica uma posição fixa, em lugar, tempo ou condição. Portanto, em significa permanência em um lugar, dentro desse lugar. E fusal significa inchar e também soprar. Então a gente junta a preposição em com a palavra fusão, nós temos a definição soprar para dentro. E como a preposição primária em significa um lugar fixo, um lugar de repouso, de permanência, o Espírito Santo que Jesus está soprando para dentro do crente, para ficar no crente como lugar de repouso, de permanência, de morada fixa. Portanto, esse verbo soprou
Jesus Cristo estava soprando o Espírito Santo para habitar dentro dos discípulos, para morar, para ter uma habitação fixa, um repouso dentro do crente. É isso que significa a palavra assoprou, enfusal, soprar para dentro. E essa palavra assoprou, ela não aparece somente aqui em João, ela aparece também em Gênesis capítulo 2, versículo 7, onde Deus ele cria o ser humano do pó da terra. E a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida. E Adão passou a ser uma alma vivente. Essa mesma palavra que aparece aqui no Evangelho de João, assoprou, é a mesma que aparece em Gênesis 2:7, onde Deus assoprou vida, o sopro de vida em Adão, ele passou a ser uma alma vivente. Por quê? Porque Adão ele era apenas matéria, ele não tinha vida ainda. Adão estava inerte, sem vida, vazio, como um objeto inanimado. Mas a partir do momento que Deus soprou em suas narinas, ele passou a ter vida. E essa palavra assoprou aparece também no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, versículo de número 9, um relato que todos nós conhecemos bem, sobre o vale dos ossos secos. Lembra daquele vale que estava sem vida alguma? Quando Deus formou os tecidos, a carne, a estrutura óssea, faltava ainda o fôlego de vida, o espírito. E Deus manda o profeta profetizar o espírito ao vento. E o profeta começou a profetizar e entrou um espírito naquele vale que era um vale de ossos secos, mas passou a ter vida a partir do momento que o espírito entrou nele. Então essa palavra assoprou também aparece no relato de Ezequiel, capítulo 37, versículos 9. E o contexto em que essa palavra assoprou aparece é sempre gerando vida. Aqui também em João é um contexto em que Deus está gerando vida. Jesus Cristo, portanto, está assoprando o Espírito sobre os seus discípulos, gerando vida, vida espiritual. Cristo está colocando vida dentro dos discípulos. Assim como na velha criação, Deus, para consumar a sua criação, soprou o sopro de vida em Adão, e Adão passou a ser uma alma vivente, representante, cabeça daquela civilização. Assim também Deus estava em sua nova criação, porque nós somos uma nova criação de Deus, recriados, nova criatura, como a Bíblia nos diz. Assim também Cristo estava criando uma nova criação, uma nova comunidade chamada Igreja, tendo como seu representante o próprio Cristo, o último Adão. Então ali Deus estava outorgando a vida do Espírito na Igreja. O Espírito Santo passaria a habitar dentro da Igreja, gerando vida, enchendo dentro do crente, gerando vida, frutificando a vida da Igreja. Portanto, o relato de João 20 não é uma prévia do batismo no Espírito Santo que acontecerá em Atos 2, não. É uma obra distinta. Em João 20, o Espírito Santo está sendo entregue para uma nova vida, para a criação de uma nova comunidade, de uma nova criação. Para você que tem essa dúvida, desses dois relatos de Atos 2 e João 20, são duas obras distintas que o mesmo Espírito Santo opera. Assim também como acontece em nossos dias. Tem muitas pessoas que quando ela crê em Jesus Cristo, ela recebe o Espírito Santo, mas ela não recebe o batismo no Espírito Santo naquele momento. Tem pessoas que vai demorar mais um tempo. E já tem outras pessoas que elas recebem o Espírito Santo e no mesmo instante o batismo no Espírito Santo. Porém, são duas experiências distintas. O Espírito Santo, ele é dado a todos aqueles que se convertem a Cristo. Ela pode não ser batizada no Espírito Santo, mas ela tem o Espírito Santo. Mas a segunda experiência que o Espírito Santo nos dá, o recebimento de poder do alto, é um preparo para a obra. É onde o Espírito Santo enfeita a igreja com seus dons, que são as pérolas, as joias que o Espírito Santo concede à igreja para ataviá-la. Que Deus em Cristo possa abençoar você. Não se esquece, inscreva-se em nosso canal, ative também o sininho das notificações e deixe-nos o seu like.